Não? Ah, sim, agora foi. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos nessa quarta-feira. Pegamos uma chuvinha, né? O tema dessa noite, que a casa pediu que nós trabalhássemos, né? É o Cristo Consolador, está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 6. E aqui a gente vai abordar falar um pouco de Jesus, tá? A gente vai falar um pouquinho de um Jesus diferente, tá? E a gente fala um pouco também do Consolador prometido e também do advento do Espírito de verdade que está dentro desse capítulo, que é o capítulo 6. Vamos começar a falar de Jesus, porque, na verdade, né, ele é o Cristo Consolador. Né? E a gente vai entender um pouco sobre isso. As informações que vêm a seguir, elas foram passadas por Geraldo Lemos Neto. Geraldo Lemos Neto é um dos biógrafos de Chico Xavier, ele é o curador do Museu Chico Xavier hoje, lá em Uberaba. Ele é muito ligado à Federação Espírita Mineira. Então, as informações aqui foram passadas por ele, elas não estão registradas em nenhum livro, só uma outra que está nos livros, mas isso foi passado em conversas. Né? Segundo Geraldo Lemos, o Chico conversava muito, e muitas coisas que ele falava nem sempre foram transcritas, né? Estão sendo agora que eles estão fazendo as antologias de Chico, né? Os casos de Chico estão sendo publicados em novas obras, né? Mas não nas psicografias de Chico. Então, de acordo com Geraldo Lemos, o Chico falava para ele que Jesus é o governador de 5 planetas em sistemas estelares diferentes. E aí a gente começa a ver a grandeza desse espírito, né? Ele não é só o governador do nosso planeta, né? Do planeta Terra. São 5 dos sistemas estelares diferentes. E aí são diversos planetas com diversos estágios evolutivos. O primeiro, inclusive, está nesse livro aqui, Renúncia, né? Psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, é o mais evoluído de todos. Esse planeta, né, o sistema Sirius, ele está relatado nesse livro Renúncia. E a gente vai lembrar um pouquinho da história que ele conta lá, né? Para quem não leu esse livro, recomendo a leitura. Emmanuel descreve a missão de Alcione, que solicitou uma existência em nosso orbe para ajudar na evolução, com o objetivo de auxiliar o seu amado Pollux, Carlos. Ela já vivia nos mundos mais avançados, e aí eles até definem como a missão do amor, né? E ela veio aqui na França, século XVIII, XVII, para ajudar o Pollux. Pollux deve ser, né? Esse é um dos planetas da qual Jesus é um dos governadores. Sirius já é um planeta de uma certa evolução, né, bem avançada. Tá? O segundo planeta, também registrado aqui no livro A Caminho da Luz, que é um planeta regenerado, que orbita o sistema da Capela, e foi descrito por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Mais um livro que eu recomendo a leitura para nós espíritas. Caminho da Luz é um livro fantástico, né? Ele traz toda uma história do nosso planeta. E ele cita, né, nesse Caminho da Luz, Capela. Inclusive existe um livro, gente, hoje são 3 dicas de livro, tá? Lição de casa. Os Exilados da Capela, do professor Edgar Mon, conta a história, né, desse grupo de espíritos. Muito provavelmente alguns de nós veio de lá, né, desse sistema Capela. Eles foram exilados para a Terra por problemas espirituais em seu orbe original. Capela é um sistema estelar, ele não é um planeta, composto por 4 sóis, localizado na constelação de Cocheiro. Isso aqui, a gente vai falar da Terra daqui a pouquinho, é mais ou menos o que a gente está passando agora. Isso aconteceu em Capela, né? Ela era um planeta de prova e expiação, passou por regeneração. Aqueles espíritos que não se adaptaram, e a gente precisa entender que o que rege isso são as frequências, né? É a nossa elevação espiritual que vai dizer se a gente vai ficar aqui no planeta Terra e depois, né? Ou não. Então, isso que aconteceu com Capela vai acontecer aqui com o nosso planeta Terra. A gente está passando de prova e expiação
para regeneração. Então esse é o terceiro planeta do Cristo, que é o planeta Terra. Então não é só a planeta Terra que é governado por Cristo, né? Ele faz parte de um conselho de Cristos, né? E o planeta Terra está um deles, que é o nosso planeta, as quais nós estamos hoje. E a gente precisa entender, para falar rapidinho aqui dessa passagem, o planeta Terra, quando ele foi de primitivo para expiação, ele estava nessa escala, bem rude, né? A gente precisa lembrar que as migrações, as transições, elas são lentas, elas não são da noite para o dia, né? Quem já leu o livro A Gênese, lá no final, capítulo 18, são chegados os novos tempos, lá fala que a transição ela é gradual. Não vai existir o mundo acaba e recomeça, o mundo acaba e o mundo recomeça. Isso não existe, né? Está lá na Gênesis, capítulo 8. Então essa transição é gradual. Então o nosso planeta, ele passou aqui, ó, e foi subindo escala. Hoje a gente está aqui, ó, nessa biquinha amarela, quando a gente vai chegar no Regeneração. Não existe uma data definitiva, né? Fala assim 2057, mas a gente está em transição. Então a situação vai sendo melhorada pouco a pouco. Sei que alguns vão falar assim, mas espera aí, a Terra está difícil, né? Atualmente o nosso planeta, a gente vê aí uma vertente muito ruim do planeta, muita coisa negativa. E a gente precisa entender que são as últimas chances que esses espíritos estão tendo, né, para se melhorar, para evoluir. E lá no último slide a gente vai entender, né, quando o Chico fala, de que não precisa muita coisa para a gente evoluir não, tá, gente? A gente só precisa mudar um pouquinho as nossas atitudes, né? Sermos bons, sermos justos, e aí a gente vai atingir esse nível aqui, ó. Então assim, a gente está no caminho final. E aí eu acho que vale a pena cada um de nós fazer a sua reflexão, como a gente vai estar falando de Jesus, entender as lições de Jesus e saber se a gente estamos colocando em prática as lições de Jesus. Então esse é o nosso planeta. Ele chama o nosso querido planeta azul. O quarto planeta é um planeta chamado Quiron, onde devem reencarnar quem não se adaptar à evolução necessária à nossa transição atual. O planeta está no estágio bem primitivo. De acordo com relatos, é um planeta muito semelhante ao planeta Terra, com água, com quase tudo que a gente tem está nesse planeta também. Só que ele é um planeta ainda em estágio primitivo. As informações não dão conta em qual escala esse planeta está, né? Pode ser que a gente, quando reencarne nele, caso a gente não passe, né, de ano, a gente vai reencarnar aqui embaixo ainda, ó. Aí é um planeta bem primitivo, época das cavernas, aquela coisa antiga, né? Como aconteceu com Capela. Os exilados da Capela chegaram aqui num planeta ainda bem primitivo. E aí eles contribuíram com o seu conhecimento, que é o que a gente tem também, a gente vai contribuir. Só que o lado moral deles ainda era um lado, né? A asa estava pendendo só para um lado intelectual e o lado moral. Eles não tinham esse equilíbrio. Por isso vieram para cá e trabalharam para desenvolver. A gente tem várias literaturas que falam isso, né, dos egípcios, para onde eles reencarnaram. Foram vários continentes que eles reencarnaram na época. Mas hoje não é o nosso tema. Então a gente, muito provavelmente, né, quem de nós não conseguir atingir a frequência ideal que o planeta vai estar, a vibração que o planeta vai estar, né, a energia que o planeta vai estar, a gente muito provavelmente desencarna aqui e reencarna nesse planeta chamado Quiron. A informação já tem muitos espíritos que ainda permanecem no mal, que quando desencarnam já não reencarnam mais na Terra, né? Já estão sendo levados para esse planeta Quiron. Esse é mais um, é o quarto planeta do Jesus. E ele tem um quinto planeta, que não tem muitas informações, é um planeta ainda em formação, né? É um planeta no sistema bem primeiro, no sistema ainda de estelar nascente. Então é um planeta que ainda está. Como a nossa Terra, a gente acompanha, né, na Gênese, aquela formação do planeta, então está nessa fase. Então, Jesus é governador de 5 planetas. Então, por aqui a gente começa a entender que não é um espírito simples, né? A gente sempre costuma falar, a Terra foi criada, a Terra, né?
porque é o terceiro planeta, só para você ter uma ideia. Né? É o terceiro planeta na escala que Jesus tem. Ela foi criada há 4,5 bilhões de anos, é o estimado, e são dados da ciência, inclusive. E nessa época Jesus já era Jesus, né? Tanto que ele foi trabalhar nessa criação da Terra. Então é um espírito, gente, muito elevado. Naquele livro que eu citei, Caminho da Luz, Emmanuel fala para a gente que existe uma comunidade de seres angélicos perfeitos, do qual é Jesus um dos membros divinos. Olha a escola de onde ele está, né? Seres angelicais. E essa comunidade ela já se reuniu nas proximidades da Terra, segundo Emmanuel, para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta por 2 vezes no curso de milênios conhecidos. Então, isso aqui é um conselho de Cristos, né? Porque, na realidade, Cristo, né, Jesus é só o nome que foi dado a esse Espírito, porque ele é um Espírito crístico. Então, você tem outros Cristos, né, no universo, com outras galáxias, com outras atribuições, né? Então, gente, esse livro, recomendo a leitura desse livro. A nossa biblioteca deve ter esse livro. Se não tiver para venda, tem para empréstimo, com certeza. Vale muito a pena. Para a gente conhecer a história da formação do planeta Terra. Continuando ainda no Caminho da Luz, das 2 vezes que houve aquela reunião, a primeira verificou-se quando da criação do nosso planeta. Fizeram a reunião, vamos criar o planeta. Jesus foi lá e, junto com seus criadores, seus co-criadores, né, ajudaram a criar o planeta. E a segunda, quando se decidiu a vinda de Jesus à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. O que se tem na literatura é que aqui foi o limiar da divisão da passagem do nosso planeta para prova e expiação. Porque naquela época a humanidade estava assim num estágio muito ruim. E se fez necessário que Jesus aqui reencarnasse. Desculpa, aqui encarnasse, né? Jesus não reencarnou, ele encarnou. Né? Ele não teve outras encarnações, foi só aquela. Então se fez necessário naquela época, e essa comunidade, né, de crísticos, né, de espíritos crísticos, decidiu que Jesus tinha que vir para trazer esse evangelho. Se a gente pegar a época que Jesus reencarnou, o Império Romano, aí foram vários impérios, né, que vieram depois, que foram trazendo muita coisa ruim para o planeta Terra. Então a vibração era muito ruim, precisava que Jesus, né, como governador, viesse aqui. Então ele encarnou com esse propósito, de trazer para a gente, né, a lição imortal do Evangelho. Haja vista que ela perdura até hoje. Nós já estamos em 2026 anos, né, de Jesus. Aí tem dúvidas se é 2026 ou tem mais tempo, porque o nascimento dele também é questionável. Agora a gente vai ver um pouquinho isso na frente. E perdura a palavra de Jesus. E aqui a gente vai entrar num tema, por isso Jesus é o Cristo Consolador, e não aquele Cristo Salvador pregado na cruz. O movimento espírita sempre usa a expressão, né, a doutrina espírita tirou Jesus da cruz, né, nós despregamos Jesus da cruz, porque ele não é aquele Jesus que nos foi formatado durante muito tempo. É essa figura, esse espírito muito, muito diferente. Tá? Ele não morreu para salvar nenhum de nós. Ele não morreu para tirar os nossos pecados. Né? Que me perdoem as doutrinas que pregam isso, mas isso é uma interpretação errônea. Ele não veio para isso. Não veio para isso. E aí a gente precisa começar a ter esse entendimento, abrir o nosso horizonte do conhecimento para entender essa figura, Jesus. Para que a gente tenha noção de quem é, qual a missão que ele teve, né? E o que ele abriu mão para poder estar aqui, reencarnado.
Alguns livros trazem que Jesus teve que se adensar por 1000 anos para poder encarnar no nosso corpo, né? Jesus era um espírito, eles usam o termo de quinta dimensão, o nosso é da terceira dimensão. Você imagina se fazer essa redução. É uma diferença gigantesca. Então, mesmo ele, com todo o seu conhecimento, ele teve que se adensar por 1000 anos para poder reencarnar, para encarnar aqui na Terra. Né? Então, gente, a gente precisa ter essa noção muito clara. Aquela história que nos foi colocada aí durante muito tempo, né, que Jesus morreu na cruz, isso não procede mais. Né? A doutrina espírita descortinou isso de forma bem clara, bem transparente. E aí as obras que vieram depois, complementares, também foram nessa linha. Suas lições, né, as lições de Jesus, durarão por todos os séculos até o final dos tempos. E não foram poucas. Foram 3 anos que ele compilou ali, né, ele fez todo um trabalho de divulgação do seu evangelho, vivenciou o seu evangelho, né, trouxe essa boa nova para a gente há 2000 anos atrás. E ela perdura até hoje. E vai perdurar até o final dos tempos. Ela só não vai perdurar para aqueles que não acreditam em Jesus. Né? Desse Espírito que trouxe essa forma. E porque o Evangelho de Jesus, ele é o norte para a nossa evolução. Se a gente seguir o Evangelho de Jesus, estaremos nos planetas de regeneração, mais para frente, nos planetas felizes. É simples, é só seguir essas lições que Jesus trouxe para a gente. Foram várias, foram muitas, né? Muitas lições. Vamos ver algumas delas? As Bem-aventuranças, que é um dos mais belos poemas, grande, né, com toda a sua sabedoria, fala que se todo o Evangelho se perdesse e só ficasse as Bem-aventuranças, o mundo estaria salvo com as orientações, né? Olha que coisa bacana. Os mansos possuirão a terra, os misericordiosos alcançarão misericórdia, os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Aí a gente pergunta assim, é tão bacana eu vim para frente aqui e falar, eu quero a paz no Irã, nos Estados Unidos, eu quero a paz entre Rússia e Ucrânia, eu quero paz nos lugares onde a gente tem guerra. E aí eu faço uma pergunta para cada um de nós. A gente promove a paz aonde a gente está? No nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa religiosa? Ou eu sou motivo de discórdia, eu sou motivo de fomentação? É muito bacana levantar a bandeirinha branca de paz, mas eu não promovo a paz. Não sou um bom marido, não sou uma boa esposa, não sou um bom filho. Tá? E tudo tá no Evangelho. O que seria um bom filho? Honrar pai e mãe. Honramos pai e mãe? É reflexão que a gente tem que fazer. Ou será que quando minha mãe fica doente, que vai para minha casa, eu coloco ela lá naquele quartinho lá do fundo, para que ela tenha a liberdade dela? Não é isso? A gente vê muito isso, né? Não, eu preciso preservar a liberdade e a intimidade da minha mãe. Eu coloco ela lá naquele cantinho da casa. Muitas vezes privo ela de conviver com a minha família, porque o idoso vai ficando meio chato, né? A gente fica meio ranzinza muitas vezes. E aí, às vezes, vem algumas doenças que são, né? Acabam tirando um pouquinho do equilíbrio daquela pessoa. Eu não quero nem chegar nesse ponto, né? Como o Celso falou, eu na realidade não sou contra colocar no asilo, desde que você dê assistência para a pessoa. Você tem algumas casas de repouso que são muito legais, né? Alguns perfis de casa aqui que importaram, né, de outros países, mas enfim, normalmente o que o Celso falou é o seguinte, leva para o asilo, eventualmente, num final de ano, num dia de aniversário, lembra. E aí não está honrando pai e mãe, não está seguindo as lições de Jesus, né?
Essa é uma outra. Olha que coisa bacana. Há muitas moradas na casa do meu pai, está dito lá em João. Jesus trouxe para a gente que não é só o nosso planetinha. Durante séculos, né, a gente foi condicionado a entender que era só o nosso planeta que existia, o resto era um. Aí Jesus traz para a gente, ó. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então as lições dele são muito profundas. Repetindo, a gente precisa estudar esse evangelho com um olhar muito mais amplo do que a gente estudou até agora. Né? Eu sei que a gente está fazendo isso, porque a doutrina espírita traz isso para a gente. Né? Ela vem desmistificando, desde que Kardec compilou a doutrina espírita, a gente vem melhorando o nosso entendimento sobre o evangelho de Jesus. E a doutrina nos trouxe também as coisas espirituais. Então aqui são duas das principais lições de Jesus, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação com a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Jesus sempre falou na vida futura, que a vida continua, há muitas moradas na casa do meu Pai. No diálogo com Nicodemos, ele fala em reencarnação muito claramente, né, se não nascer de novo. E foi isso que Jesus levou a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Aí nós vamos perguntar assim, caramba, vou usar uma expressão que os nossos irmãos evangélicos falam, eu aceitei Jesus, mas eu continuo passando por problemas de saúde, né, problemas financeiros, problemas familiares, conflitos familiares. Aonde está Jesus que me deixa fazer isso? Né? Aonde está esse Deus? Eu não vou lembrar qual o Papa, mas um dos papas que visitou o campo de Auschwitz perguntou assim, aonde estava Deus nesse momento? Olha que o Papa, né? Não lembro qual do Papa, não sei se foi João Paulo II, deve ter sido. João Paulo II, né? Então, aonde está Deus que deixou isso acontecer? Né? Deus, Jesus não é Deus, tá, gente? Então, Deus e Jesus também não é a mesma coisa. Respeito ao nosso livre-arbítrio. Ali foram coisas dos homens. Tá? Como a gente vê hoje, as coisas continuam sendo. Então, por que Jesus falava isso, né? Porque a gente, quando entende o evangelho de Jesus, e a doutrina corroborou quando veio na sua trazer para a gente essa certeza de que o que a gente passa é nosso, né? Segundo os ensinamentos de Jesus, né, aqueles problemas acabarão? Não. As dívidas que contraímos teremos que resgatar, mas sendo discípulos do Cristo, não teremos dívidas futuras. E aí entra o Cristo Consolador, que é a nossa doutrina espírita. Então, se eu passo hoje por um problema de saúde, problema físico, de alguma maneira, eu lesei esse perispírito em vidas passadas. Né? E a gente tem que ter essa certeza. Eu fiz um estudo no dia 13, esse mês é o mês de lançamento da doutrina espírita, no dia 18 foi 169 anos. Fizeram 169 anos. E lá um dos pilares fala isso, né? Dos cinco de que a gente não morre, continua. Então a doutrina trouxe isso para a gente, né? A reencarnação, um dos pilares da doutrina espírita. E aí a gente até ouve algumas pessoas falando assim, eu acho que eu vou fazer uma regressão para ver por que eu estou passando por isso. E eu aconselho, não faça. Não faça. Dona Vana, que é mineira, vai lembrar a expressão que eu vou falar aqui. Né? Se nessa encarnação a gente já não é uma pessoa tão boa 100%, boa bisca eu não fui em vida passada. Mas não, o que eu estou falando, eu não fui boa bisca em vida passada. Esquece o que passou, é daqui para frente. As dívidas a gente vai ter que pagar. O que eu lesei, né? Fui sócio do Celso em uma vida passada, lesei o Celso, aí ele se suicidou, a família desvirtuou toda, se perdeu. Eu preciso resgatar isso com ele, com a família. Não tem jeito, isso é lei. E não é lei religiosa, isso é uma lei natural.
Isso é uma lei natural, né? Diga. Certa vez, estudando sobre a regressão do passado, falou: se o senhor da vida permitiu que alguma cicatriz fosse fechada, por que ele abriu? Achei fantástico. Então, Celso, existem algumas situações em que elas são necessárias, mas são extremas, né? A pessoa tem uma pendência, né? A psicologia explica isso, ela precisa de fazer isso aí, mas é sempre com o intuito de doença. Um especialista. Um especialista, sim, claro, claro. Né? Não é uma brincadeira, né? Não é uma coisa muito, muito interessante. E se a gente seguir, né, todos os ensinamentos de Jesus, a gente não vai contrair dívida daqui para frente. Tenho certeza que todos nós que estamos buscando alguma coisa, né, não estamos aqui só para tomar passe, só para o atendimento. A gente está buscando entendimento, né? O atendimento médico espiritual. A gente está buscando entender tudo que a gente vive, tudo que a gente passa. Tenho certeza que as dívidas que estamos contraindo, se as estamos contraindo, muito pequenininha. Porque hoje o nosso consciente sabe quando a gente está errando. Quando você começa a ter uma atitude errada, aquilo já vem para você e a gente se policia. Hoje a gente se policia nos erros, né? Coisa que a gente não fazia tempos atrás. Hoje a gente já tem essa clareza, né, do que é certo, do que é errado, inclusive bem claro na nossa mente. Né? Porque, assim, mesmo que tenha sido de uma forma não muito correta, a gente recebeu o Evangelho de Jesus durante todas as encarnações. Tivemos acesso a eles. Hoje a doutrina trouxe uma clareza para a gente que nós não tínhamos em encarnações passadas. Por isso estamos melhorando. Continuando. Eu até brinquei, né? Porque a culpa da doutrina espírita foi de Jesus. Porque lá na Santa Ceia ele fala para os discípulos, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, naquela época não tinha condições, né? Porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E aí chega a nossa amada doutrina espírita. Tenho certeza absoluta que ela foi divisor de águas para todos nós, quando a conhecemos. E foi mais divisor ainda quando a gente começou a estudar e ampliou o conhecimento sobre todos esses livros aqui. Ó. São os 5 livros, mais a Revista Espírita, que é Espiritismo e Obras Póstumas. É uma doutrina que ela precisa ser estudada, gente, não lida. No dia desse estudo eu falei isso. Fiz até a pergunta, quem já leu esses livros das obras básicas? Aí eu já li. A pessoa, eu já li, tá, ótimo. Mas quem já estudou? São coisas diferentes, né? Quem já aprendeu? Hã? Quem já aprendeu? Olha, ô Sônia, quem já aprendeu, com certeza estará no mundo de regeneração. Vai passar de ano. Eu acho que se leu tudo e aprendeu, talvez já esteja lá no mundo dos espíritos puros. Como é que é? Já está em outro. De repente está até aqui, mas como missão, né? No caso de Chico Xavier, de Valdo, esses outros, esses espíritos. Como a gente viu, gente, e aí a gente não pode esquecer isso. A gente viu o exemplo de Alcyone. Ela estava num planeta, né, já muito avançado, mas o grande amor da vida dela não evoluiu. E assim, ele não passa para o outro. Não adianta ela chegar lá e falar assim, é meu amor, é meu filho. Evoluiu? Tem condições? A frequência está de acordo com aquele planeta? Não. Então, sinto muito. Aí os espíritos retornam. É muito comum, né? E a gente vê, dentro do nosso planeta, né, pessoas que retornam só para poder ajudar um filho a evoluir, a trazer para ele, né, a esperança de que ele pode continuar junto. E a gente precisa, aí eu vou entrar aqui porque a gente está nessa encarnação, né? Por que a gente vai esperar a gente passar para um outro planeta se a gente pode resolver isso agora com os filhos, com o marido, com a mulher, entendeu? Com a sogra, né? Não esquece da sogra não, viu, gente? A sogra também faz parte do nosso círculo ali, ó. Entendeu? Dos amigos. Veja bem, a gente não vai ser aquela pessoa chata que vai pegar
encontra com um colega do trabalho, vamos falar de evangelho, que doutrina espírita. Não. Como que a gente vai convencer as pessoas? Com o nosso exemplo. E a gente faz diferença com o nosso exemplo. Quando a pessoa olha e fala assim, poxa, o Celso é um cara bacana, correto, papapá. Você começa a mudar as outras pessoas com o seu exemplo. Não é que a gente seja melhor do que ninguém, a gente tem um entendimento de alguma coisa, porque a gente estudou, né? Porque a gente já tem uma certa evolução. Aqui nós somos hoje aqui umas 30 pessoas, cada um tem uma evolução, cada um de nós. Um foi mais rápido, o outro menos rápido. Isso acontece numa escola, né? O ensinamento é igual para todos, mas uns tiram 10, outros tiram 5, outros tiram 7, outros passam, outros repetem. E é isso que a gente recebe. Então, cada um tem o seu ensinamento. E a doutrina, gente, ela é realmente o consolador prometido com o advento do Espírito de verdade. Eu falei isso também no meu estudo, eu estou sendo repetitivo, mas é porque a gente acabou falando e é mais ou menos um tema parecido, né? Quem já perdeu um ente querido, como filho, por exemplo, ou marido ou esposa, sabe que esse consolo, ele chega. A dor é a mesma, de qualquer pessoa. Mas o entendimento que você tem de que aquilo ali é uma história de vida, de encarnação daquele espírito, faz com que a gente fique mais sereno. Então funciona como um consolador prometido. A diferença, né, Rogério? Na doutrina espírita, entre dor e sofrimento, a diferença. Dor vem, o sofrimento é opcional. Exatamente isso, né? Exatamente isso. A gente, quando meu filho faleceu, a gente passou por isso, né? Uma das famílias se desesperou muito. E a gente acabou tendo que ajudar. E eles viam na gente assim, um certo equilíbrio. A gente sofreu muito. Quem já perdeu o filho sabe disso, né? Aqui, Dona Wanda, que pode corroborar com o que eu estou falando, machuca muito, gente. Ó, é uma dor que a gente não tem. Se me perguntarem assim, me fala que dor é essa? Eu falei, não sei, não tenho ideia. Eu até classificava o seguinte, é como uma coisa que entra dentro de você aqui, faz aquilo assim, abre assim. Difícil, muito difícil. Mas a doutrina traz esse esclarecimento e esse consolo para a gente, né? Vamos continuar, senão não dá tempo. E aí a doutrina traz para a gente essa máxima, né, da questão 625. Jesus é o tipo mais perfeito que a gente conheceu. É interessante porque ele fala que é o mais perfeito, não é que ele é o único. Você tem espíritos, como a gente viu lá, comunidade crísticas, maior, né? Com o mesmo nível de Jesus. E aí, entre outras coisas, né? A doutrina traz tanta coisa para a gente, repetindo aquele slide, né? A gente precisa ter isso muito claro. Jesus é esse Cristo Consolador. Ele trouxe para a gente esse consolo. Ele não é aquele Cristo que salvou e nos tirou dos pecados, né? Haja visto que a gente ainda continua fazendo e cometendo pecados. Então, mas aí é uma outra seara. E aí, gente, nós somos uma doutrina evolucionista, a gente precisa entender isso também, né? Veja bem como as lições de Deus elas foram evoluindo. Antigo Testamento, aqui a Bíblia Sagrada, né? Novo Testamento, doutrina espírita, continuação com Chico Xavier e outros, né? Divaldo, Raul Teixeira e outros escritores, né? Aí nós temos vários espíritas de escola também, que trouxeram um complemento da obra de Kardec. E agora, mais recente, nós tivemos aí várias. São fatos novos em antigas histórias. A Bíblia Etíope, os livros de Enoque, né, os manuscritos da biblioteca de Nag Hammadi, e vai por aí afora. E a gente precisa estar atento, porque vai vir mais coisas, né? Temos notícia do reencarne de Emmanuel. E aí a gente não sabe se ele vai dar continuidade à obra do Chico, né? Porque segundo a espiritualidade, inverteram seus papéis, né? Chico agora vai ser o mentor de Emmanuel. Segundo as informações, Emmanuel estaria hoje com 26 anos. Ele reencarnou no ano 2000. Aí a gente vai falar assim, caramba, mas até agora ele não se manifestou. Vou voltar ao meu estudo. Kardec só despertou com 51 anos, se eu não estiver enganado, para a doutrina espírita. Então, tudo tem seu tempo. As coisas acontecem no seu tempo. Às vezes é que nós precipitamos, né?
Então a gente vai ter coisas novas. E a gente precisa estar entendendo aqui que a gente é uma evolução, né? O que eu estudei da doutrina espírita no ano passado, esse ano eu já tenho um entendimento completamente diferente. A gente vai evoluindo todos os dias. Nós somos evolucionistas. Todos os dias a gente aprende um pouco mais e a nossa visão é diferente em relação àquilo que a gente vai aprendendo. E na Gênese, né, lançada em 1868, eu achei muito interessante essa frase, ela está lá no último capítulo, no capítulo 18. A regeneração, e a espiritualidade traz para a gente, que a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Não basta... A gente não vai virar santo da noite para o dia, né? Isso não existe. A gente acabou de ver ali, é evolução, e a evolução ela é gradual, degrau a degrau. A gente é o subir de uma escada. Cada dia a gente precisa evoluir, vai evoluir. Eu posso estacionar? Posso. Livre-arbítrio, a gente precisa entender isso. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Livre. Posso fazer o que eu quiser na minha vida. O espírito é livre para fazer o que ele quiser. Mas na vida ele tem sempre duas escolhas. Você tem a estrada com duas escolhas. Você que escolhe o caminho do bem ou o caminho do mal. Em vidas passadas, fizemos muitas opções erradas, escolhas erradas. Hoje a gente está resgatando isso, está pagando essas coisas, né? Então, é pouca coisa, tá vendo? Em suas disposições morais. E a gente rever conceitos que a gente tinha arraigados dentro de nós, né? Que trouxemos de vidas passadas. Essas disposições morais que a gente precisa ter. E aí é nas mínimas coisas. No nosso dia a dia, não é só frequentar a casa espírita, não, gente. É colocar isso em prática todos os dias, em todos os momentos da vida, em todos os lugares. Essa mudança de disposição moral. Queria fechar com esse slide aqui do Chico Xavier. Ó. Ele coloca assim: o Cristo não pediu muita coisa. Desculpa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. E aí esse amor, ele não é só para aquela minha família carnal, para a família espiritual. Não é esse amor piegas que a gente teve durante muito tempo. Um amor possessivo que a gente tem. É um amor muito mais amplo, um amor que a gente tem que ter por tudo o que acontece. Pelo nosso próximo, pela nossa natureza. A gente, muitas vezes, comete crimes. A gente nem percebe. Quando eu mato uma planta, quando eu mato uma árvore, quando eu contribuo para que o meio ambiente seja poluído, para quando eu vejo no chão aquela carreirinha de formiga assim, eu não me importo, passo por cima e piso. Ali está uma criatura de Deus. Quando eu mato uma barata. Gente, quem não ouviu aqui, a dona Wanda falou o seguinte: quando a gente mata a alegria de alguém, tira a esperança, né? Então são várias formas em que a gente pode amar. E a gente tem que amar principalmente aqueles que são mais difíceis para a gente. Aqueles que são mais difíceis foram espíritos com quais a gente teve divergências em vida passada. Né? Por isso que a gente brinca com a sogra, porque a sogra, né, na sua grande maioria, ela cutuca. Né?
Eu não tive problema com a minha sogra, né? Mas a grande maioria também não tem. Mas não sei porque a gente cria esse mito. Mas então, assim, aquele colega de trabalho difícil, aquele companheiro de casa espírita, né? Ou da sua matiz religiosa difícil. São pessoas difíceis que a gente encontra na rua. Tá? É tão comum hoje o estresse que as pessoas têm. Às vezes uma briga de trânsito causa uma morte, Olha que coisa absurda. Então nós, que já temos esse conhecimento espírita, não temos mais o direito de não amar uns aos outros. Nós temos um conhecimento amplo que nos foi dado, nos foi passado. Então quando a gente desencarnar, que a nossa consciência for fazer a reavaliação, né? Que Deus não vai punir ninguém, é a nossa consciência que vai reavaliar o que fizemos nesse momento. Falar, caramba, né? Poderia ter evitado aquela briga de trânsito com aquela pessoa, magoei uma pessoa, lesei uma pessoa. Então é essa introspecção que a gente tem que fazer diariamente. Né? Santo Agostinho fala isso, que a gente deveria todos os dias olhar no espelho e falar o que eu fiz de bom, o que eu deixei de fazer de bom. Essas reflexões que a gente tem que fazer diariamente. Né? E eu sou, assim, um otimista, porque eu tenho certeza que quase todos nós aqui, ou todos nós, estaremos num planeta de regeneração. Porque buscamos essa melhoria. Como o Chico falou ali, ó, não tem grandes sacrifícios. Na Gênesis está lá, é só a gente se modificar um pouquinho, mudar um pouco. Né? Achar que o mundo sou eu e o resto. Não, o mundo é tudo. Somos todos. Tá bom, gente? Obrigado. Se ficou alguma